Agora são 12 horas mais 3 minutos na Paraíba, 12:03. Estamos começando mais uma edição do Campina Grande Notícia. Para abrir aqui os trabalhos, nós vamos conversar por telefone com o diretor de comunicação do Sintab, o professor Napoleão Maracajá, sobre o trabalho de coleta de assinaturas contra o reajuste que os vereadores se concederam no final do ano passado, além do reajuste 13º. Professor Napoleão, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM. Boa tarde, Lenildo, boa tarde a todos os paraibanos. É um prazer sempre renovado falar com a Paraíba pela Campina FM. Estamos à sua disposição, Lenildo. Professor, como é que está o trabalho de coleta de assinaturas? É verdade que já passou das 30 mil assinaturas? É verdade, Lenildo. Já passam 31, alguma coisa desse tipo. Já passamos das 30 mil. Essa semana a gente deu uma parada porque o fluxo de pessoas no centro de Campina Grande, nesse período, ele diminui e estaremos retornando possivelmente antes do dia 20, né, que é quando começam as aulas da rede privada, enfim, essa questão, o fluxo naturalmente nesse período volta a aumentar em Campina Grande. Mas já passa das 30 mil e vamos continuar com esse trabalho a partir, possivelmente antes do dia 20, a nossa equipe vai estar na Praça da Bandeira, no centro de Campina Grande, dando a oportunidade ao povo de Campina Grande de materializar a sua indignação com a indiferença dos vereadores para com a vontade expressa do povo de Campina Grande, Lenildo. A expectativa é recolher quantas assinaturas, Napoleão? Lenildo, o máximo possível. Eu penso que agora, no final de janeiro e começo de fevereiro, é possível que a gente dobre esse número, né? Atinge aí 60 mil, 70 mil. Havia uma previsão de 100 mil, né? Porque são duas ações. Essa ação da assinatura, ela tem um efeito moral muito grande. Para além disso, nós estamos protocolando, possivelmente, não hoje, na segunda-feira, mas uma ação também, uma ação na Justiça, né? E uma peça, na verdade, não é uma ação simples. A nossa peça, Lenildo, já tem em torno de 40 páginas, porque você que os advogados estão colocando a questão da lei orgânica do município, né, a questão da Constituição Federal, e a gente está muito, muito confiante porque há a decisão de São Paulo já em segunda instância, né, negando aos vereadores daquele município o reajuste. Mas a ideia, Lenildo, é pelo menos dobrar esse número de 30 mil, porque pegamos um período que não foi muito bom, um período de final de ano, principalmente no início de janeiro, onde há uma diminuição do fluxo de pessoas no centro de Campina Grande. Então, Napoleão, a expectativa é de que essa ação que o Sintab anunciou que ia ingressar contra o reajuste, ela seja dada entrada nela na semana que vem. Ou talvez ainda hoje, amigo. Ontem nós conversamos com os advogados, estavam fechando, a ação já tinha em torno de 40 páginas, porque não é uma ação simples, né? Uma ação tem que ser bem fundamentada, porque se por acaso você perder numa instância, você tem que ter subsídio na ação para ingressar em outra instância. Mas se não hoje, no mais tardar, na segunda-feira, mas assim que a gente der entrada, a Campina Grande FM será uma das primeiras a ter conhecimento disso, meu amigo. A respeito dessa questão das ações, a OAB de Campina Grande também anunciou que entraria com ação e houve uma ação popular movida pelo empresário Arthur Bolinha, que foi candidato a prefeito de Campina Grande nas eleições do ano passado. O senhor acredita, tendo em vista, o senhor mesmo mencionou o caso de São Paulo, que houve primeiro uma decisão de um juiz de primeiro grau atendendo a uma ação popular, e essa semana houve também uma liminar concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça em uma ação que foi movida lá pela OAB. Tem um outro caso também no município de Ilhéus, na Bahia, que também houve uma liminar suspendendo o reajuste dos salários. O senhor acredita que decisões como essa de São Paulo podem, digamos assim, ter reflexos na decisão da Justiça aqui em Campina Grande? Sem dúvida nenhuma, Lenildo. Por duas razões, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, os vereadores de São Paulo perderam já em segunda instância, e há também um efeito moral muito grande, porque estamos falando de São Paulo, né? O maior PIB do Brasil, o maior PIB do Brasil não, o maior PIB da América Latina, né? O município mais poderoso, de maior pujança econômica, não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina. Né? E na decisão de segunda instância, né, é citada a questão da economicidade, enfim, vários aspectos que são levados em consideração
pelo momento vivido pelo povo brasileiro, né? A gente só lamenta, Lenildo, que é preciso, Campina Grande foi preciso todas essas ações, né? E muito mais sensato, né, que a Câmara, os vereadores tivessem tido a sensibilidade de perceber o momento de demissões em todos os níveis, de planos de cargos congelados em todos os níveis, né, de reajustes fixos ou de não reajustes, né? Então a Câmara vai na contramão de todo esse clamor popular. Mas eu estou muito convencido, Lenildo, de que com o concorrer de São Paulo, o respaldo de São Paulo, e o que tem ocorrido em outros lugares do Brasil, que nós vamos vencer essa batalha. Ô Napoleão, no dia da posse da nova bancada na Câmara Municipal de Campina Grande, da eleição da mesa diretora, eu estava lá e gravei com a presidente da Câmara, Ivonete Ludgério, a nova presidente da Câmara, e uma fala em um momento que ela comenta a respeito da coleta de assinaturas, ela mencionou, e você deve ter ouvido isso, que não havia uma certeza sobre a procedência dessas assinaturas. O Sintab você garante a total garantia da lisura do processo? Eu vi, Lenildo, li a fala da nova presidente, eu considero inadequada para uma presidenta, a presidente de um poder importante, né, foi de uma infelicidade estratosférica, porque quando alguém quer fazer uma coisa escondida, ele não faz na Praça da Bandeira, Lenildo, né? As coisas escondidas se faz no porão da Câmara, se faz em outros ambientes. Mas quando alguém quer fazer uma coisa decente, faz na Praça da Bandeira. Então, colocar sob dúvida, Lenildo, a assinatura de homens e mulheres de Campina Grande, trabalhadores que pagam a Câmara, sustentam a Câmara que custa em torno de 18 milhões por ano ao povo de Campina Grande, eu acho que no mínimo, para ser extremamente eufêmico, foi uma fala extremamente infeliz ao pôr em dúvida, Lenildo, as assinaturas de homens e mulheres de Campina Grande, feito à luz do sol, à luz do dia, na Praça da Bandeira, aos olhos de todo mundo. Existe um esforço, esse seria um gesto a mais do Legislativo Municipal, dos vereadores, de tentarem minimizar a repercussão desse caso junto à opinião pública, centrando, por exemplo, as críticas na sua figura, na figura de Napoleão Maracajá? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma estratégia que embora não há respaldo popular, porque as pessoas sabem separar. O que está em dúvida não é Napoleão. Napoleão não é ninguém na história. O que está em dúvida é o momento que o povo de Campina vive, que o povo da Paraíba vive, que o povo do Brasil vive. Né? Então, assim, e aí para ser redundante, o que é que nós temos dito? Vereadores trabalham num ambiente agradável, vão quando querem, não tem desconto de quando faltam, não é? Alguns não abrem nem o gabinete, então há uma flexibilidade demais, não é? O salário já é um salário no mínimo razoável, que daria para esperar passar essa tempestade de sofrimento e retirada de direito inclusive da classe trabalhadora do povo e esperar para um outro momento, né? Eu acho que foi uma atitude egoísta, mesquinha, né? E se pensou apenas no próprio bolso. Talvez alguns tenham gastado muito durante a campanha e viram nisso a possibilidade. Então, se você pegar os 3 mil, que vai aumentar, pouco mais de 3 mil, né, em 48 meses, dá mais de 200 mil. Isso pode ser parte importante que muitos gastaram na campanha. Quer dizer, são suposições que as pessoas fazem e fazem com muita naturalidade. Mas eu vejo, Lenildo, e aí objetivamente respondendo, tentar simplificar. Né? Pegaram o foco. Não, a indignação não é do povo, a indignação é do povo. E eu disse, inclusive, respondendo à presidente, porque eu tenho um respeito muito grande, nós temos divergências políticas, né? Inclusive torço muito para que ela mude aquela realidade da Câmara, para que ela torne a Câmara algo acessível à população, que a Câmara faça, por exemplo, concurso público, que não faz há mais de 40 anos, né? Que acabe com cabide de emprego, porque os presidentes que são eleitos ali são eleitos para manter estruturas de 30, 40 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu torço muito para que a vereadora acerte e tenha coragem de romper com alguns paradigmas que são nocivos ao povo de Campina Grande dentro da Câmara. Mas, assim, se eles pensam o contrário, por que não faz um abaixo-assinado, Lenildo, colhendo a assinatura de quem é a favor? Né? Acho que seria muito democrático e legítimo. Seria uma espécie de um referendo que o povo de Campina Grande estaria dando. Ô Napoleão, a respeito ainda desse seu impasse com seus ex-colegas de Câmara Municipal, logo depois, sobretudo depois que você deixou a Câmara, alguns colegas fizeram críticas muito duras por conta do seu posicionamento. Eu vou citar aqui apenas 2 casos para dar até a oportunidade que você possa se pronunciar
aqui na Campina FM. O ex-vereador Napoleão Maracajá, primeiro suplente de vereador, inclusive cotado para ir para a Câmara, já vou perguntar sobre isso, foi acusado, por exemplo, de jogar para a galera e de agir com hipocrisia. Lenildo, eu disse e repito, eu não fui para lá para fazer média com os vereadores, né? Respeitam amizade com muitos de lá, né? Com quem não tem uma amizade, mas respeito profundamente como pessoa, né? Eu digo o seguinte, é muito bom a gente querer, seria muito bom se todos quisessem aparecer fazendo bem, né? Ruim é quando as pessoas fazem o mal e se escondem, né? Se escondem da imprensa, se escondem da população, não tem coragem de andar pelas ruas. Hipocrisia, eu entendo que é dizer que vereador, por exemplo, é um trabalhador comum. Não é. Nem o Brasil, nem Campinas, nenhum município do Brasil. Se fosse um trabalhador comum, ou se todos os trabalhadores comuns tivessem, né, os privilégios que tem a classe política. Então, assim, essa é uma grande hipocrisia, né? E isso é ser hipócrita, né? E assim, a minha posição com relação a isso, ela é datada do dia 12 de maio, portanto, quase 5 meses antes das eleições. Então, estou muito tranquilo, Lenildo. Se voltar lá, se tiver que voltar lá, voltarei de cabeça erguida, né? Não estarei lá, nunca estive, nem nunca vou estar para fazer média com vereadores, né? A minha responsabilidade é com o povo que vota na gente. Tão somente isso. Ô Napoleão, o que é que você acha do discurso que tem sido muito repetido por vários dos seus colegas da Câmara, seus ex-colegas e futuros colegas de novo, de que a população deveria cobrar mais o trabalho, acompanhar mais o trabalho dos vereadores? Porque aí encerra uma afirmação legítima e verdadeira, a população tem que acompanhar o trabalho daqueles a quem elegeu. No entanto, a Câmara não deveria otimizar essas ferramentas, tendo em vista que o trabalhador ele não tem como largar o seu trabalho, por exemplo, para ir acompanhar a sessão. Nessa pergunta eu incorporo o seguinte, você passou 4 anos na Câmara. Por que a Câmara não instala o ponto digital, por exemplo, o ponto eletrônico para controlar o horário e a frequência dos vereadores? Sem dúvida. Inclusive, foi um dos pleitos meus, tanto a redução das férias, que eles chamam de recesso, mas não há diferença entre recesso e férias, né? É muito grande, não se justifica, né, o legislativo passar tanto tempo ausente das suas funções. Não se instala, Leandro, pelo corporativismo, né? O corporativismo e não é um problema só da Câmara. O corporativismo no Brasil ele impera, né, nas instituições, né, lamentavelmente. Então, se tivesse ponto eletrônico, se tivesse o desconto da falta quando o vereador faltasse, então assim, isso seria formas da gente aproximar mais a Câmara da realidade do trabalhador comum, que quando falta, se não tiver um atestado, terá o ponto cortado. Muitas vezes o atestado ainda é questionado pela empresa ou pelo órgão que ele trabalha. Então, assim, a Câmara não quer. E, assim, há muita retórica nisso, Lenildo. Há muita retórica. Eu digo isso com a experiência de quem viveu lá 4 anos. Há muita retórica nessa história de dizer, que isso é a casa do povo, que nós queremos o povo. Não é bem verdade que todos os vereadores querem a presença do povo. Isso é tão verdade que eu estou dizendo, é tão verdade, que durante as últimas sessões da legislatura passada, 2016, a Câmara esteve praticamente lotada a semana toda que antecedeu o recesso. Sequer, Lenildo, a mesa cumprimentou a população que foi lá, né, reclamar do 13º do reajuste. Então, é muita hipocrisia. Aí sim, isso é hipocrisia. Dizer que quer a população na Câmara e quando a população está na Câmara, você dá as costas para a população. Isso sim, aí é hipocrisia. Você está dizendo que na prática a Câmara não é a casa do povo? Lenildo, sem dúvida nenhuma, em muitos momentos ela deixou de ser a casa do povo. Ofereço novamente o exemplo da última semana que antecedeu as férias. Isso está fotografado, está registrado. A casa esteve lotada. A Câmara sequer cumprimentou a população que estava lá. Quando a casa é da gente, né, a gente se sente à vontade de pelo menos ser cumprimentado e bem recebido. Então, nesse aspecto, a Câmara passa longe de ser a casa do povo. Ô Napoleão, se não é a casa... À vontade. Não é um problema só da Câmara de Campina Grande, diga-se de passagem, né? Eu não conheço, não deve ter alguma exceção por aí, mas, enfim, infelizmente é via de regra e não é um problema só das câmaras, das assembleias, do Congresso também. Quantas vezes nós vimos esse ano a população ser expulsa do Congresso Nacional? Se a Câmara não é a casa do povo, é a casa de quem? A Câmara é a casa de alguns poucos privilegiados, né? De famílias, de pessoas que têm quase mandatos hereditários, por exemplo, pessoas que têm
né, por ter um poder econômico muito grande, elas vão ganhar em qualquer parada, em qualquer formato de eleição, acabando ou não coligação, etc. Então, a Câmara é de alguns poucos privilegiados, para ficar claro a minha resposta. Sobre esse tema ainda, aproveitando a sua experiência com a Câmara Municipal, é verdade o que se fala nos bastidores e nos corredores que, embora o vereador, até dependente da sua história, da sua trajetória familiar, da sua condição social e até do número de votos que o vereador teve, fala-se que os vereadores, na realidade do cotidiano da Câmara Municipal de Campina Grande, não têm todos o mesmo peso, não são tratados todos igualmente. E tem alguma procedência nisso? Danildo, eu não consegui durante os 4 anos, penso que tem, mas eu não tive durante os 4 anos acesso à prova disso, né? Eu penso que penso também, não é um problema só de Campina Grande, dos legislativos, né? Quem tem mais mandato, né? E vai acumulando benefícios, etc e tal. De fato, há esse comentário, isso é público, inclusive, mas durante esses 4 anos eu não consegui uma prova material para que a gente pudesse fazer a contestação, fazer o debate. Até porque, assim, todos são eleitos, inclusive independente de quem teve 1.400 votos, como teve o vereador que teve 1.400 votos, quem teve quase 5.000, né? Não há previsão legal, pelo menos não há previsão legal, para tratamento diferenciado. Deixa eu colocar numa sinuca de bico aqui, professor Napoleão Maracajá. Estou conversando com o professor Napoleão Maracajá, diretor de comunicação do Sintab. Vou lhe colocar aqui no canto da parede. O vereador Napoleão Maracajá teve uma atuação muito marcada na defesa dos servidores públicos. O resultado da eleição, o senhor não tendo conseguido se reeleger, inclusive foi por uma diferença de 33 votos, se eu não me engano. Esse resultado da eleição, o senhor diria, ou o senhor interpretou, no âmago da sua alma, que foi uma espécie de não retribuição dos servidores à sua atuação? Absolutamente, Leandro. Primeiro, foram 32 votos que nos separou da reeleição. Não, absolutamente. É importante ter a clareza e a tranquilidade e a maturidade de analisar uma eleição ao vereador, que na nossa concepção é a eleição mais difícil de todas as eleições. Nós tivemos vários servidores que foram candidatos, legitimamente foram candidatos. O esposo de professores, por exemplo, foram candidatos, ou o contrário. Foram vários candidatos servidores, o que é legítimo, né? Então, assim, eu absolutamente, eu saí de 2.400 votos. Na verdade, meu histórico em Campina 211 votos na primeira eleição, 2004, 2.400 na segunda, 2012, e quase 3.300 nessa última eleição. Então, assim, o nosso trabalho tem sido reconhecido, né? E a prova disso, a prova maior, é que os votos só têm aumentado. Detalhe, né? Numa eleição em que não há compra de votos limpos, autônomos e independentes. Porque uma coisa é você ter 4.000, Leandro, gastando 2 milhões. Né? Onde está o mérito nisso? Aliás, eu nem sei como é que essa conta fecha. Outra coisa é você ter 3.300 votos gastando 50 mil reais. Né? O que é algo que, em uma cidade pequena, os vereadores gastam 100 mil, por exemplo, para você ter uma ideia. O vereador, uma vez eu perguntei ao ex-prefeito de Souza, André Gadelha, qual era o sentimento de perder uma eleição por uma diferença de votos pequena. Ele perdeu uma eleição para Fábio Taironi, acho que foi a primeira eleição de Fábio Taironi, que é o atual prefeito agora, por coisa de 100 e poucos votos. E ele me disse que era muito mais amargo até do que perder por uma diferença maior. No seu caso, o senhor chegou, como o senhor disse, por 32 votos, o senhor não garantiu a titularidade do mandato. Isso causa um incômodo maior? Isso tira o sono? Sim, acho que faz sentido a afirmação, e acho que eu sinto isso também, né? Porque, assim, antes da eleição você está diante de uma escuridão, né? Quando você só tem essa clareza e você, poxa, mas faltou 32 votos, se eu tivesse andado mais, se eu tivesse feito isso mais, né? A gente fica com esse sentimento, né? Sem dúvida nenhuma. Lógico que falar, avaliar depois do fato, né? Do fato aflorado, depois que o fato torna-se real, visível, mensurável, é mais fácil, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu concordo com a afirmação de Fábio, né? A gente tem esse sentimento também, poxa, faltou tão pouco. Mas assim, Leandro, eu também acredito e eu acredito nisso, né? Que você possa ter tudo isso uma dimensão espiritual de tudo que pode ter acontecido, que a gente é regido por outras forças, que não apenas as forças materiais. O fato é que eu estou muito tranquilo, Leandro, muito grato a Campina Grande. Mudo apenas de trincheira, mas não fujo à luta. Eu tenho um mandato a cumprir
até 2019 no sindicato, farei isso. Nunca deixei de fazer, nunca saí das ruas, né? Nunca deixei de participar das assembleias. Essa é a minha vida. Sou servidor público, fiz faculdade para isso, tenho muito orgulho disso. Sou servidor efetivo do Estado da Paraíba e da Prefeitura do município de Campina Grande e vou procurar, né, continuar a minha vida dentro desses parâmetros da legalidade, do bom senso, sem fazer atalho, sem fazer digressão, até porque o tipo de eleitorado que eu tenho, ele não permite que eu faça nenhuma digressão para alcançar algo do ponto de vista pessoal. Inclusive, eu já ia me esquecendo, foi até bom o senhor ter colocado. O senhor colocou que é professor do Estado, é professor do município. Esse foi um outro ponto em que eu não me lembro de que o senhor tenha sido confrontado a respeito disso cara a cara na Câmara. Até a gente comentou aqui no Jornal Integração de que parece que alguns vereadores esperaram a sua saída da Câmara para poder lhes dirigir algumas críticas. E um dos pontos que foi colocado foi esse, que o vereador Napoleão, que reclamou e que criticou esse reajuste, acumulava cargos de vereador e de professor. O senhor acumulou algum cargo ilegalmente durante esses 4 anos que passou como vereador? Se isso tivesse acontecido, possivelmente os meus adversários, né, embora sejam poucos, mas são ferozes, certamente eles teriam externado isso. Quanto a fazer as críticas na minha ausência, eu só lamento profundamente. Eu aprendi que toda ausência deve ser respeitada, né? As minhas posições são da tribuna, são as mesmas que estou fazendo aqui para vocês, para Paraíba agora. Isso é covardia, né? Como tem uma frase atribuída a Raquel Queiroz, que é dela, que eu gosto muito, que diz: os covardes não nos fala a história. Com relação a absolutamente, aí eu vou falar para Campina Grande de forma muito tranquila. Eu sou professor efetivo do município de Campina Grande, graças a Deus, concursado do Estado da Paraíba, concursado. Né? Não houve outra forma de ingresso em serviço público. Do salário de professor, eu não recebo salário de professor do Estado, porque eu não podia acumular os 3 salários, obviamente, uma questão, é legal isso. E do município, eu estou à licença do sindicato. Na Constituição, os diretores dos sindicatos do Brasil, eles, para trabalhar no sindicato, obviamente, eles têm que continuar recebendo o seu salário. Né? Nós não temos salário do sindicato, pelo menos o sindicato não tem. Se tem outros sindicatos que dizem que tem outros sindicatos que tem, os diretores têm salário. Nós não temos. Então, é feita uma permuta, a liberação do servidor para ele prestar serviço no sindicato com o salário que ele recebe, seja ele um gari ou um médico. Isso vale para todos os servidores. São muito tranquilos, né? Do Estado eu não recebo. Fiz a requisição já, né, da volta do meu retorno às minhas atividades no Estado. Fiz minha solicitação de retorno. Minha licença acabou agora no dia 1º, né, de cabeça erguida, nas ruas, na praça, dialogando com o povo. Essa coisa de falar pelas costas é coisa de covarde. Eu não faço parte dessa escola. O vereador, o professor, deixa eu historiar aqui uma coisa. Na Câmara Municipal, houve um tempo em que o atual governador, o governador Ricardo Coutinho, ele não era muito prestigiado. Na verdade, o governador apanhava muito na Câmara, era muito criticado e tinha pouca defesa. Eu testemunhei, como frequentador da Câmara, que o primeiro nome a se levantar, digamos assim, numa postura mais de defesa do governo do Estado, foi o do senhor. Até a gente comentava isso através dos veículos de comunicação. É claro que depois, com a reeleição, o Ricardo Coutinho ganhou muitos apoios na Câmara, e aqui em Campina Grande tem aliados de peso. Mas eu lhe pergunto, nessa eleição agora, que o senhor disputou para vereador, a reeleição, o governador Ricardo Coutinho, ele retribuiu esse apoio que foi dado pelo senhor durante seu mandato? Não, até porque acho que o governador não teria como ajudar apenas um candidato, né? Não houve, acho que nenhum candidato é vereador na Paraíba. Né? Não sei se houve para os candidatos a prefeito. Mas não, a minha campanha foi uma campanha feita dentro das dificuldades, que sempre foi. Para mim não há nenhum fato novo nisso. Né? Se eu quisesse facilidade, eu talvez não teria feito o caminho que eu fiz de enfrentamento, eu fiz uma contestação ao governo do PMDB, você é testemunha disso no passado, continuei onde estou na oposição, né, e recebi inclusive vários convites para mudar de lado, né, eu recebi através de um vereador da bancada do prefeito, que muito me orgulha, né, um convite para a época ser candidato a vice, enfim, mas eu continuo onde estou, trabalhando com as mesmas dificuldades que tenho, e não recebi ajuda de ninguém, lembrado para a minha campanha. Ô, Napoleão, muito feliz por isso.
Durante os seus 4 anos de mandato, houve algum momento em que o próprio prefeito Romero lhe chamou para uma conversa e ofereceu a possibilidade de passar a compor a base do prefeito? Não, não, absolutamente. Houve momentos que o prefeito ligou para mim para falar de alguns projetos que ele mandou para a Câmara e tal, né? E eu dizia que ia estudar, obviamente, e o posicionamento que eu ia ter seria conhecido, seria público, né? Mas nesse aspecto, não. Né? O que houve no período próprio das eleições, no período de composição de chapa, eu recebi um convite de um dos vereadores da bancada governista para ser o vice-candidato a prefeito lá. Eu não sei, inclusive, se ele estava brincando, mas como foi uma conversa que ele insistiu muito, eu tomei aquilo como sério e fiquei, né, obviamente, agradecido, né, e disse que não podia por várias razões. Para a gente finalizar, o senhor ficou na primeira suplência, como a gente disse aí, por conta de 32 votos. E existe ou já existiu algum tipo de conversa com o governo do Estado, com o vereador Rodrigo Ramos, sobre a possibilidade que tem sido cogitada e considerada de o vereador ir ocupar um cargo no Estado para que o senhor possa assumir o mandato na Câmara Municipal? Ainda não, meu amigo. Ainda tudo que tem é especulação, mas nada de concreto chegou a mim, nem por parte de Rodrigo, nem por parte do Estado. Não houve até esse momento, até o dia de hoje, essa sexta-feira 3, nenhuma conversa oficial nesse sentido. Isso quer dizer também que o senhor não foi atrás? Não, até porque não é decente, né? Você está implorando para assumir. Se houver uma vagância das 2 vagas, né, naturalmente eu sou o representante legítimo, legal, para assumir uma das vagas. Mas eu já tenho dito, não há nenhum problema de repetir. Eu não vou fazer acordo que possa, de alguma forma, macular a minha biografia ou, de alguma forma, decepcionar as mais de 3 mil pessoas que confiaram em mim. Eleição a gente perde, ganha, porque não pode perder, lembrei, ao respeito à população, a credibilidade que o nosso nome, graças a Deus, disputa em Campina Grande. Entre erros e acertos, nós disputamos de uma credibilidade muito grande, inclusive dos nossos respeitos dos adversários. A gente tenta manter isso, zelar isso, porque é isso que a gente tem levado à vida, né? Do respeito e a confiança, e nunca perder a confiança daqueles que depositaram alguma confiança em nós. Para 2018, o senhor já tem um plano definido? Vai voltar a ser candidato? É possível, Emílio. A gente está só avaliando em que situação, né? Se é deputado estadual, mais provável, ou a deputado federal. A gente está avaliando o quadro, mas há um chamamento do partido nesse sentido, há uma carência de nomes com esse perfil muito grande na Paraíba, né? E é possível, é bem provável que nós estejamos em uma dessas situações. Deputado estadual, que é o mais provável, né? A gente já tem experiência que você disputar a eleição passada, ou uma segunda hipótese de deputado federal. Professor Napoleão Maracajá, a gente agradece pela sua disponibilidade por nos atender para esse bate-papo nesta sexta-feira, e como a gente ainda não tinha se falado aqui ao vivo, pelo menos na Campina FM, ainda está em tempo. Um feliz ano novo para o senhor. Olha, eu que agradeço a oportunidade a você, a Campina Grande FM, de conversar com a Paraíba, dialogar com a Paraíba, expressar aquilo que a gente sente. Aproveito também publicamente para desejar a você, a sua família, um 2017 de muita prosperidade, que seja um ano bem melhor do que 2016, foi um ano muito difícil para todos nós. Estou sempre à disposição. A gente muda de trincheira, mas não muda e não foge à batalha. Muito obrigado a você e boa tarde a todos.